Olá, começando mais um programa Veras, Mulheres que Inspiram. E hoje com grandes histórias e muita transformação para você. Hoje uma jovem com 24 anos de idade, com grandes transformações, que conseguiu levar a sua dor pela arte, fez essa transformação. A criatividade é um desafio diário para ela. E também a vulnerabilidade passou a ser uma grande potência. Vamos falar aqui hoje com Ianca Aparecida. Prazer, bom dia. É uma honra estar aqui nesse podcast com você. E hoje a gente vai falar um pouquinho aqui da sua transformação, né? Porque teve várias histórias aí desde a sua infância. E como que foi a sua infância, né? Como que foi a sua vida, como que era antes de tudo, né, dar início a esse pontapé aqui? Então, na minha infância, eu fui uma criança que fiz as coisas muito cedo. Eu andei muito cedo, antes de ter 1 ano de idade eu já andava. Eu fui uma criança, assim, muito rápida na aprendizagem. Eu entrei na pré-escola já alfabetizada, minha mãe me alfabetizou. Eu sempre tive muito amor pela arte, por pintar, por desenhar. E quando eu era pequena eu gostava muito de jogar bola. E era uma paixão para mim, algo assim que de vez em quando ainda sonho realizando novamente. E a minha infância foi uma infância bem legal, porque eu tive dois irmãos, então era uma relação entre briga e muito amor. Então, foi uma infância muito legal, muito Você feliz. gostava suas brincadeiras? Era brincadeira de rua? Essa infância que a gente via de antigamente? Acho que eu fui a última geração a ter essa infância voltada para pular corda, jogar bola, jogar vôlei. Então, eu acho que foi uma das melhores infâncias, porque além da gente ter tido acesso à brincadeira na rua, à brincadeira com as crianças, de sentar naquelas tardes de verão, de você sentar na calçada, de você fazer conversas, brincar de uma coisa, brincar de outra, mas a gente também teve o acesso aos DVDs, aos CDs e no inicinho da adolescência, a internet. Então, acho que a gente foi uma geração que experimentou um pouco de tudo, né? Desde do começo da tecnologia até um pouco sobre o final dos anos 90, dos anos 80, então acho que foi uma infância bem legal. Você passou um pouquinho, né, dessa transformação dos anos 80, 90? Sim, então, sim, né? porque... Você conseguiu pegar um pouquinho de cada coisa? Sim, porque na minha casa, eu cresci em uma casa onde meus pais sempre escutaram muito os famosos flashbacks, então eu cresci assim muito nessa cultura também dos anos 80, dos anos 90, escutando grandes clássicos do Lionel Richie, da Cyndi Lauper, do Elton John, então foi uma infância assim acho que até por isso que através da minha arte eu trago um pouco dessas nostalgias. Foi uma infância deliciosa, então, né? Porque você poderia você brincava na rua, ouvia CDs diversos, você colecionava CD, porque aí que começou Tipo, colecionar não, mas eu era uma pessoa que sempre gostou de música. Sempre gostei de escutar música, a gente sempre teve muitos CDs, né? Porque era algo que era acessível. Você tinha um DVD ali, você ia na feira dia de domingo, você comprava um CD com 3 filmes por R$2, então era algo assim bastante acessível e era algo que eu e meus irmãos gostavam bastante de ter acesso. De todo final de semana a gente comprar um DVD ali com 2, 3 filmes, aquele famoso DVD lá que tinha a trilogia e a gente passar o final de semana assistindo. E, assim, aquela sua vida tranquila teve uma transformação, né? Quando que foi essa transformação? O que você sentiu? Qual foi o parâmetro tudo, assim, que começou essa transformação para você? Então, foi em 2016. Em 2016, eu era saudável, estava vivendo minha vida linda e maravilhosa. E do dia para a noite, entre aspas, eu dormi e acordei em um quarto da UTI. Em 2016, exatamente em maio de 2016, eu tive uma dor de cabeça. No dia 5 para o dia 6 de maio, eu tive essa dor de cabeça. E
a última coisa que eu me lembro é de ter tido essa dor de cabeça. E quando eu acordei do coma, já mais de um mês depois, eu não lembro do processo do adoecimento. Então, na minha cabeça, eu estava vivendo minha vida normal, dormi e acordei ali naquele lugar do nada. Mas, para resumir basicamente como foi esse processo, em menos de uma semana da dor de cabeça, o quadro evoluiu, ninguém descobriu o que era, houve várias hipóteses de hepatite, envenenamento, entre outras coisas, e não houve um diagnóstico. Eu acabei entrando em coma, eu fui tratada como diversas doenças durante esse início de maio, fiz a realização do exame do líquido da coluna, que não tinha uma previsão do que poderia ser, e eu fui tratada como uma paciente com várias doenças. Eu fui tratada como meningite, sem ter meningite, fui tratada como meningoencefalite, fiz tratamento para tuberculose, sem ter a tuberculose, e após todo esse processo de mais de um mês em coma, com a situação muito agravada, porque eles não tinham noção de como o meu corpo estava, eu poderia não estar enxergando, não estar ouvindo, entre outras questões. E quando eu acordei do coma com mais de um mês em coma, antes desse momento, os médicos chegaram para minha mãe e para o meu pai e perguntaram: a gente não vê uma previsão muito boa para ela. Então, a melhor opção agora é a gente optar pela traqueostomia, que é uma cirurgia na traqueia para abrir os vasos, as vias respiratórias. E a partir daquele momento que foi realizada essa cirurgia, eu comecei a dar sinais. Eu babava, eu tentava movimentar a ponta do dedo, e algumas horas, alguns dias depois da realização da cirurgia, eu acordei do coma. E isso que muitos médicos já desenganavam, né? Falavam para você não no caso, né? Mas para sua mãe, que talvez não fosse possível, né, salvar a sua vida. Sim, houve médicos que diziam que só estava gastando o medicamento comigo, que só estavam esperando a hora do óbito. E graças a Deus, houve médicos incríveis que lutaram pela minha vida, que foi o Dr. Gazel e o Dr. Marlon, que eles chegavam e falavam assim: não, a gente vai fazer o possível e o impossível, a gente vê uma previsão de melhora, uma previsão de cura, tanto que foram eles que indicaram a traqueostomia, que foi a partir daquele ponto em que eu comecei a acordar, eu comecei a ter uma melhora. É interessante, né? Passa um filme na sua cabeça disso tudo. Você Sempre. Se lembra alguma coisa quando você estava ali no coma, então, ou não? Tem uma coisa engraçada que eu lembro. Quando eu estava em coma, quando eu acordei, eu não tinha noção do que estava acontecendo. Só que foi um choque. Eu estava num choque tão grande que eu não tinha noção da gravidade. Porque pra mim, eu estava lá em coma, eu acordei, estava na minha cama, eu acordei, um monte de luz branca na minha cabeça, olhei para um lado, olhei para o outro, o que eu estou fazendo aqui? Eu não tinha correlacionado a situação. E aí eu olhava para um lado, olhava para o outro e perguntava. E não tinha ninguém do meu lado. Quando surgiu uma pessoa, surgiu aqui do meu lado esquerdo, eu lembro até hoje. Aí era uma enfermeira, ela falou assim: não, porque você ficou dodói, você foi pro pronto-socorro. Eu falei: dodói? Quem é que usa essa palavra? Aí ela falou assim uma história, eu falei assim: gente, que sonho bizarro. Eu falei: daqui a pouco eu acordo. Aí veio um monte de pessoas: meu Deus, ela acordou, ela saiu do ventilador. Eu falei: meu Deus, o que é de ventilador? Que é o aparelho que a gente utilizava para respiração. E aí foram chegando as pessoas, vão chegando, porque aconteceu isso e isso. Só que na minha cabeça isso não entrava, porque pra mim eu dormi e acordei naquele lugar. Então é algo assim muito marcante, algo que eu acho que até hoje eu trato em terapia, porque querendo ou não, é um oco na minha memória e é um baque muito grande você estar vivendo a sua vida saudável, você cresceu uma criança saudável, você nasceu saudável, e do dia para a noite você acorda num leito de UTI, sem movimentar absolutamente nada do seu corpo.
não tendo Aqui é da sua controle. vida saudável, né? Sim, Aqui sim. suas fotos dessa época. E até porque você, de repente, não esperava nada disso, né? Não estava sabendo do que se passava, né? Acho que ninguém, na verdade, né? Porque, tipo, você sentiu uma dor de cabeça. Do nada aconteceu tudo isso. E até eu lembrar do momento da última memória recente antes do coma, levou muito tempo. Porque eu não tinha tanta noção. Eu fiquei em choque durante muito tempo. Todos os dias a mesma história tinha que ser contada para mim várias vezes, porque era como se eu tô vivendo minha vida saudável e do nada ali. Parecia um sonho, né, no caso. Um sonho. Eu tentava dormir e acordar novamente para ver. Foram longos meses assim. O momento em que eu vi que eu não estava bem já tinha mais de uma semana que eu já tinha acordado do coma, e eu lembro de olhar assim, tentar olhar para mim mesma, e aquela sensação horrível, várias pessoas pegando no meu corpo, enfermeiros tocavam, eu sentia, mas eu não sabia a gravidade que eu estava porque eu estava em choque. E teve um dia que eu tentei olhar para mim assim, e quando eu olhei para baixo, eu via que eu respirava assim. E era uma respiração muito estranha, ofegante. Né? E foi ali que eu falei assim, gente, eu devo estar muito mal. Eu tô respirando desse jeito. Aí quando minha mãe foi conversando comigo, eu falei assim, não, mãe, fala a verdade nua e crua. Só que não era uma conversa assim, porque não tinha voz, eu estava com a tracostomia aberta. Então, quando eu falava, minha voz saía assim, oi, tudo bem? Tipo, não saía a voz. E a maneira que a gente tentava a comunicação era através de piscar os olhos. Tipo, você tá bem? Pisca o olho. Você não tá bem? Pisca o olho 2 vezes. Então, foi dessa forma. Quando foi contada toda a situação pra mim, eu falei assim, eu quero ver como eu estou. Aí eu falei assim, não, porque ela vai ficar muito traumatizada e não sei o quê. Aí eu expliquei, eu falei assim, gente, se eu estou, da situação que eu estou, eu não tô tendo noção de quanto é assustador, de quanto é ruim, eu preciso ver para me acreditar. E foi aí que pegaram um espelho e me mostraram. Com a tracostomia aberta, com vários aparelhos no meu pescoço, de um lado antibiótico, do outro o antialérgico do antibiótico, porque o único antibiótico que estava fazendo com que eu melhorasse, ele me causou uma alergia grave. Eu urinava através de uma sonda, eu tinha acesso na virilha, acesso no pescoço, acesso nas mãos, e o único lugar onde eles conseguiam coletar sangue era no meu pé, porque eu já não tinha mais veias. E você, nesse momento, você estava tetraplégica? Eu estava quadraplégica. Quadraplégica. Eu não movimentava absolutamente nada do meu corpo. Eu não conseguia falar, na minha cabeça eu estava falando, mas não saía a voz. E eu não tinha controle nenhum do meu corpo, eu não conseguia movimentar absolutamente nada. Eu sentia as pessoas tocando no meu corpo, mexendo no meu corpo, mas eu não conseguia movimentar absolutamente nada. E na sua cabeça era só um sonho, e depois você começou a chegar para a realidade. Como foi a hora que você falou, agora é real, eu preciso passar pela situação e bola para frente? Demorou muito, muito mesmo. Eu fiquei ao todo o tempo da UTI, o tempo em coma e o tempo da internação foram quase 3 meses de hospital. E até eu chegar nessa realidade de falar assim, gente, isso não vai mudar, isso é uma realidade, eu não vou dormir e acordar e tudo maravilhoso, foram com mais de 2 meses de hospital, totalizando, acredito que com 5 meses do processo de acordar, foi onde eu entrei na realidade. Teve um dia que uma equipe ia lá em casa, do Melhor em Casa, que é uma equipe hospitalar do Santa Marcelina, que eles me acompanhavam, iam psicólogo, fisioterapeuta, enfermeiros e médicos, e durante uma sessão de fisioterapia, eu estava ali fazendo aquela fisioterapia, eu olhei para mim mesma e falei assim, eu não estou fazendo isso porque eu quero, eu estou fazendo isso porque tudo à minha volta diz que eu tenho que fazer isso para me ficar boa. Porque pra mim, aquela era a minha realidade, tá bom, beleza, eu vou fazer tudo isso. E
para todas as pessoas à minha volta, eu estava lidando bem com a situação. Só que eu não estava lidando bem com a situação. Eu estava no automático. Eu acordei ali, aquela era a minha situação, eu vou fazer o quê? E você tinha quantos anos, né, nessa... Eu tinha 14 anos. Você tinha 14 anos, você viveu sua infância tranquilamente, né, com uma vida normal, e aos 14 anos você teve que enfrentar essa situação. Sim. Né, é super difícil, né, para entender. Primeiro, você está na mudança de corpo, né, você tá querendo entender ainda como está aquela mudança. Aí você passa por essa situação. Não deve ter sido nada fácil, né, a parte mesmo emocional, psicológica, deve ter sido um baque para você, né? Sim, foi, mas eu acredito que eu enfrentei a situação muito bem, apesar de toda a questão. Eu acredito que o pior veio depois, porque é como na psicologia fala, né? A gente tem o nosso, como eu posso dizer? Vou dar um exemplo. Fingemos que no nosso cérebro tem um copo, que é a nossa área emocional. E nesse copo, a gente tem a água. A água são as nossas emoções. Digamos que a gente passa pela situação que eu passei. E eu falo, não, eu tenho que enfrentar isso, eu tenho que dar graças a Deus que eu tô viva e vou enfrentar isso, que foi o que eu fiz. Ou seja, em nenhum momento eu surtei, em nenhum momento eu falei assim, Deus, por que eu fiquei assim? Deus, por que não sei o quê? E isso foi se acumulando. Então, durante todo aquele período eu enfrentei tudo muito bem, entre aspas, só que depois veio a consequência, que o meu copo ele encheu e transbordou. Então, é uma coisa assim que eu sempre falo para as pessoas, se você tá com raiva, você tem que demonstrar a sua raiva agora. Se você tem uma insatisfação, você demonstra a sua insatisfação no momento em que você a sente. Porque quando você acumula, quando você vai colocando ali a água dentro do seu copo, uma hora ele vai transbordar. E talvez ele transborde em um momento e com pessoas a quais não estão envolvidas naquele seu emocional, naquele seu copo d'água. Então... E o que foi isso para você, né? Esse momento de que você transbordou o seu copo, o que foi isso? Eu acho que foi pior para minha mãe, né? Que minha mãe que teve que lidar com o meu estresse, com a minha raiva. Foi um momento onde eu já com gastrite, eu ataquei ela, né, entre aspas, onde eu comecei a ter muita dor no estômago, onde a minha gastrite se agravou, onde ela evoluiu também para uma esofagite, onde eu cheguei ao nível de pegar as coisas e tacar no chão com raiva, por conta desse acúmulo de sentimentos que eu tive. E esse momento ele se ativou principalmente quando eu já estava em 2021, eu já estava desde 2016 fazendo acompanhamento com uma neurologista, e eu cheguei para ela e falei assim, doutora, eu não aguento mais. Eu estou sofrendo com tontura há anos, a minha situação em relação a essa sequela vem piorando e a gente não sabia o que era. E ela falou assim, eu não posso fazer nada. Então foi ali que eu acho que o meu copo d'água transbordou, porque foi naquele momento que eu falei assim, eu tô 5 anos passando com a senhora. E você me disse que eu não pode fazer nada por Entendeu? mim? Tipo, eu tinha uma sequela neurológica, tudo bem que a gente não sabe a origem. Mas, se ela que era neurologista, ela não podia fazer nada por mim, eu olhei pra ela e falei assim, se a senhora não pode, eu vou procurar quem possa. Só que aquela palavra tipo, não tinha tanto peso. Mas por conta do tempo em que eu perdi ali com aquela profissional, onde eu tenho a consciência de que se eu tivesse sido acompanhada por uma profissional que tivesse olhado para mim e falado assim, a gente vai tentar fazer o melhor, assim como teve profissionais dentro da UTI que fizeram isso por mim, então foi a partir dali que eu acho que toda aquela emoção, todo aquele sentimento que foi guardado durante todo aquele tempo, explodiu. E foi ali que eu cheguei no acompanhamento com o médico do posto e falei assim, a minha situação é essa. Eu gostaria que o senhor me encaminhasse a
a um novo neurologista. Eu gostaria que o senhor investigasse, eu gostaria que o senhor me encaminhasse para especialidades. E foi ali que eu cheguei ao ponto de fazer um exame. Eu fui fazer um exame de audiometria e durante esse exame eu sempre chego nos lugares e faço amizade com as pessoas. Aí a doutora, a fonoaudióloga que estava me examinando, eu olhei para ela e falei assim: doutora, eu fiz algumas pesquisas e eu passo muito mal com tontura, é uma sequela que me atrapalha muito. Eu gostaria de saber com a senhora se isso pode estar relacionado ao ouvido, né? Aí ela falou assim: completamente, porque a maioria dos casos de tontura são doenças no labirinto. E aí eu cheguei no médico do posto. Aí eu falei assim: doutor, é o seguinte, o senhor poderia me encaminhar para otorrinolaringologia? Aí ele falou assim: por quê? Aí eu falei assim: não, doutor, isso. Aí ele: ah, não, mas isso não tem caso, não sei o quê. Cheguei para a enfermeira do posto, contei minha situação. Ela foi lá, falou com a gerente do posto. Aí a gerente falou com o médico e eu fui encaminhada. E quando eu cheguei lá, com essa doutora, eu falei assim: doutora, minha situação é essa. Eu já tinha trocado de neuro, esse outro neuro também não me auxiliou nas minhas questões, não tentou investigar, não tentou dar uma resolução, e aí eu fui para o terceiro neuro. Com esse terceiro neuro, eu cheguei para ele e fiz a mesma pergunta. Eu falei assim: o senhor pode fazer alguma coisa por mim? E ele falou assim: a sua situação é complexa, porque a gente tem diversas sequelas, mas a gente não tem a origem. Então, eu vou fazer o que eu posso com o que eu tenho. Ele falou assim: se você tem o problema no sistema urinário, onde você não tem controle nenhum da urina, desde a época do coma até hoje eu uso fralda, eu não consigo ficar em nenhum momento sem a fralda, então a gente vai tentar descobrir o que a gente pode fazer nesse ponto. Se você tem o problema da tontura e a gente não sabe também a origem, a gente vai tentar investigar e vai descartando até a gente chegar em um ponto final. E durante esse processo eu passei com a otorrinolaringologista. E quando eu fui acompanhada por ela, eu falei assim: doutora, a senhora também pode fazer alguma coisa por mim? Porque se a senhora não puder, a senhora também me avise. Ela pegou e falou assim: a gente vai fazer exames e a gente vai descartando. E foi ali onde eu voltei a ter esperança, depois de muito tempo sem esperança. Porque a tontura me limitou ao ponto de eu escolher ficar em casa quando eu tinha a oportunidade de sair. Porque uma vez o meu irmão mais velho me convidou para ir para o shopping com a minha família, e quando chegou lá eu não aguentava. Não conseguia ficar em pé, no caso? Não conseguiria ficar em pé com a muleta, e mesmo com a cadeira de rodas do shopping, eu não aguentava ficar sentada numa cadeira de rodas. Porque a tontura que eu sentia, ela era tão horrível. Hoje eu ainda sinto, mas não tão na gravidade que era. A gravidade dela era tão horrível ao ponto de eu desejar não estar viva para não sentir aquilo. Então, quando eu fiz o acompanhamento com essa otorrinolaringologista e ela me trouxe essa esperança, foi assim algo surreal. Porque a partir daquele momento eu tive o mínimo de qualidade de vida. Tipo, eu sei o que a pessoa tá na situação gravíssima. Eu já chorei porque eu não podia tomar um copo d'água. Então, eu entendo que mesmo que aquela tontura que eu sentia fosse horrível, eu estava sendo mal agradecida, mas era um direito meu ter uma qualidade de vida, ter um acesso. Da mesma forma que uma pessoa passa anos inteiros da vida dela fumando, bebendo e gera uma doença e ela tem direito à saúde, por que que eu, que tive um problema de saúde que não foi consequência de um ato meu, não poderia ter o direito à saúde? Então, foi a partir dali que a gente foi iniciando diversos exames, e durante esses exames houve a descoberta que eu realmente tenho um problema no labirinto do ouvido, que a causa também pode ser de origem neurológica, mas não consegue ter uma comprovação, e que causa essas tonturas. Mas não foi diagnosticado, no caso, se o problema neurológico
veio dessa parte do ouvido, né? Não teve essa confirmação. Mas não teve essa confirmação. Mas tudo indica, ou não? Não, tudo indica que o problema no labirinto do ouvido... Da tontura, no caso. Da tontura, no caso, possa ter sido originado da infecção no sistema nervoso central. E essa infecção que não se sabe ainda até hoje de onde veio? Ou você conseguiu algum diagnóstico? Não houve o diagnóstico de como eu cheguei ao coma naquela situação. Até hoje você não sabe como chegou nisso? Até hoje eu não sei. E em algum momento você chegou a sofrer uma certa depressão mesmo? De assim, ficar deitada numa cama e não conseguir sair? Você falou Sim. que teve o problema e tal, mas até o momento você não disse que chegou num baque total. Você chegou nesse ponto? Eu acho que eu sempre estive nesse ponto, só que através da arte ele não chegou na gravidade. Porque através da arte eu tentava tirar a minha cabeça desse sentimento e focar na arte, porque quando eu faço uma pintura, quando eu faço um desenho, a minha mente ela não está aqui. Ela está naquilo que eu estou criando. Então foi o que me ajudou muito. Só que quando houve essa questão de tudo aquilo que eu guardei, que você explodiu, que eu explodi, foi onde piorou e foi onde eu fiz a volta para o acompanhamento psicológico. E durante esse processo houve uma evolução muito significativa. E logo após isso, né, por conta do que o sistema público de saúde a gente sabe como funciona, algumas coisas funcionam muito bem, outras não. E nisso a psicóloga que me acompanhava, ela mudou do posto de saúde e depois disso não houve mais a oportunidade de eu ter acesso às terapias. E nisso a vida foi continuando. E eu fui continuando com as artes como a minha forma de terapia. E do ano passado para cá, aconteceram diversas coisas, a gente escuta muitas coisas, né? E eu acho que eu cheguei a ter uma segunda explosão. E a arte foi a única coisa que me tirava da cama. Porque era como se eu falasse assim, eu posso não tomar banho hoje, eu posso não escovar meu dente hoje, mas hoje eu vou fazer esse desenho porque eu tenho um compromisso em fazer isso. Talvez também um pouco dessa sua explosão que você fala, te trouxe também um benefício de procurar e entender melhor o que você passa, né? Sim. Você não acredita que também possa ter sido uma parte boa, né? Com certeza, porque foi a partir dali que eu procurei a sua ajuda real, não né? só a questão da ajuda, eu acho que foi entender o que eu tive. Eu comecei a estudar os termos, estudar quais são as possíveis causas. Eu comecei a pesquisar sobre as minhas doenças. Então, quando eu chego em uma consulta, eu quero que ele fale comigo de uma maneira altamente explicativa. Não que, você tem um probleminha. Eu não quero saber se eu tenho um probleminha. Eu quero saber qual é o nome do problema. Exatamente, eu quero saber exatamente o que é o nome científico. Sim, o nome científico, quais são os prós, quais são os contras do remédio que eu vou testar, entendeu? Então, é sobre isso, é sobre a gente buscar... Você praticamente já fez medicina, né? No meu caso, em relação à minha saúde, em relação aos meus problemas, eu acho que eu tenho Pós-graduada. Pós-graduada. Mas é isso, levando um pouquinho para brincadeira, né? Mas sim. É óbvio que é um negócio muito sério, sim. Né? Que a gente tem que olhar para isso, até ajudas, né? Quem puder, né? Se estiver nos assistindo, quem puder ajudar e tudo mais, porque você também precisa de fraldas, né? Que você falou. Também você tem essa ajuda hoje? Eu tive, desde o início, eu tive essa ajuda, né? A prefeitura, através do SUS, a gente recebe fraldas, mas durante muitos anos e durante muito tempo, a fralda não chegava, por conta que, por esses motivos políticos, muitas vezes a fralda não chegava,
eu e minha mãe chegávamos a gastar R$ 300 por mês, até mais. Minha mãe ia da cidade de Tiradentes, aqui em São Paulo, até o Brás, no centro de São Paulo, trazendo fralda no trem, nos braços, nas costas, para não deixar faltar. E muitas vezes chegavam fraldas que me causavam alergia, que eu não conseguia usar. E muitas vezes eu cheguei a fazer tratamento com antibióticos por conta das alergias causadas pelas fraldas. Muitos medicamentos eu tive que comprar, então é algo assim que a gente gastou muito dinheiro. Só no ano de 2023 a gente chegou a gastar mais de R$ 4.000 em fraldas ao todo, se você for totalizando todos os meses. E hoje você depende do sistema público, né? Sempre, na verdade, sempre, eu dependi, né? Só que é tipo assim, quando você não tem opção, você tem que dar um jeito. E graças a Deus, a minha mãe, ela sempre foi uma pessoa batalhadora. Ela sempre foi uma pessoa que correu muito atrás. Então, ela fazia as pesquisas, ela tentava encontrar os lugares onde estavam mais baratos. Ela tentava procurar saber onde ela poderia ter acesso mais barato. E a gente tinha descoberto essa loja lá no Brás e mesmo que demorasse 2 horas para chegar em casa, era um peso muito grande para trazer, mas que ela conseguia parcelar ali no cartão em 3, 4 vezes, mas a gente conseguia comprar. Porque é uma necessidade, né? Não é uma escolha, é uma necessidade. E hoje você tem a possibilidade de receber isso do governo? Eu sempre tive, só que... Mas sempre em quantidade que não era suficiente, no caso. Sim, às vezes quantidade não suficiente e às vezes não vinha. Muitas das vezes não vinha e tinha muitas das vezes em que ela vinha e era aquela qualidade muito ruim e que causava alergia. Alergia, que é isso que você falou, né? Que daí uma coisa gira a outra. Aí você tinha que tomar remédio e daí gastava com remédio e uma coisa vira uma bola de neve, né? Sim. É uma coisa levando a outra. E daí, com isso tudo, você ressignificou a sua vida, né? Sim. Onde quando eu comecei aqui o programa que eu falei, você levou a sua dor em arte. Como isso veio na sua cabeça? Como que fluiu? Como que isso começou? Então, isso começou no final de 2018. Na verdade, eu sempre desenhei, eu sempre pintei, eu sempre gostei de fazer isso. Só que não era algo que eu fazia sempre, era algo que eu fazia mais na escola, de vez em nunca eu fazia isso. E quando eu concluí o ensino médio em 2018, eu me vi sem algo. Porque quando eu concluí o ensino médio, eu estava sempre rodeada de pessoas. Antes de você falar isso, você está falando do ensino médio. Como foi esse concluir o ensino médio? Você conseguiu ir até a escola ou a escola veio até você? O primeiro ano do ensino médio foi o ano em que eu adoeci. Eu lutei muito e minha mãe também lutou muito para que eu não perdesse. E eu cheguei a fazer alguns trabalhos em casa. Eram levadas para mim apostilas, livros, e eu consegui fazer a conclusão no primeiro ano. No segundo ano, eu ainda estava em processo de reabilitação. E nesse processo, eu estava tentando ter um controle do meu tronco e tentando ficar em pé. E nesse processo foi quando eu iniciei, no começo do ano, o uso do andador juntamente com a cadeira de rodas, mantendo a cadeira de rodas. E foi ali, em março de 2017, em que eu reingressei de volta à escola, só que aí era uma nova escola, onde meus 2 irmãos estudavam também, porque a partir dali eu conseguiria ter um acesso, uma acessibilidade junto com eles, né, porque eles conseguiriam me auxiliar, e nisso eu tive a ajuda de muitas pessoas. Uma professora da minha mãe, que deu aula para ela há muitos anos e continuava dando aula naquela escola, dava carona pra gente, buscava eu lá, levava. Teve também um rapaz que trabalhava com a van particular, que durante muitos meses me pegava e me levou para a escola, até eu conseguir ter a oportunidade de ter o Atende.
Se eu não me engano, ela atende, que era a van escolar que buscava as pessoas com deficiência e levavam até a escola. E foi a partir dali onde eu tive uma qualidade melhor de acessibilidade escolar. Mas, infelizmente, a escola onde eu estudava, ela não tinha tanta acessibilidade. Tinha vezes que o elevador funcionava, tinha vezes que não funcionava. Mas, graças a Deus, lá eu tive a oportunidade de conhecer pessoas incríveis. Eu digo que as pessoas me conheciam mais do que eu conhecia elas, porque eu chegava ali na escola, muitas pessoas falavam: "Oi, Ianca, tudo bem, Ianca?" Tipo, "Quem é você? Eu não te conheço." E elas me conheciam. Então era questão das pessoas falarem: "Abre espaço que ela tá entrando, a cadeira de roda, que não sei o quê." E pessoas que me carregaram no colo, muitos amigos meus. Inclusive ontem, né, uma professora minha postou uma foto, né, da nossa turma. E ali tiveram pessoas que me carregaram no colo, tiveram pessoas que me ajudaram a trocar a fralda, tiveram pessoas que falavam assim: "A gente vai pegar você no colo e vai levar você para a quadra para você participar da aula, para você pelo menos sentar lá e estar presente." Então, algo assim que me marcou muito foram as pessoas. Durante todos esses anos, independente de tanta dor, de tanta tristeza, eu digo que essa transformação também foi através de cada pessoa, de cada sorriso, de cada mão que me apoiou quando a minha muleta não estava na outra mão. Então é sobre isso. E você tem esses contatos ainda hoje, essas amizades? Sim, sim, sim. Sim, eu tenho contato com muitas pessoas e a cada ano que passa que eu conheço uma pessoa, eu vou tentando manter contato. É uma das pessoas assim que marcou muito o meu processo de recuperação foi a Vera, que foi uma fisioterapeuta que eu tive. Ela me conheceu uma semana antes do coma. A Vera, eu fui ser atendida por ela no dia 5 de maio de 2016, aproximadamente uma semana antes de eu entrar em coma, porque eu ia começar a fazer fisioterapia para escoliose. Eu tenho escoliose. E nisso, eu estava muito feliz, né? Tipo, eu estava no primeiro ano do ensino médio, a minha casa estava em reforma, né? A casa da minha mãe estava em reforma, tudo. Aí eu falei assim: "Não, gente, a minha vida tá melhorando. Tipo, eu tô começando a andar de ônibus, eu vou ir pra fisioterapia sozinha, eu tô criando minha dependência, eu tô com 14 anos. E aconteceu tudo isso. E nisso, ela ligou pra minha mãe desesperada. Falou assim: "A Ianca não apareceu, ela tava tão feliz." Aí ela falou assim: "A Ianca tá em coma." Aí nisso, aconteceu tudo aquilo. E por volta de outubro de 2016, ela entrou em contato. Aí falou assim: "Eu gostaria de saber como é a Ianca tá, tudo." Ela falou assim: "Não, a situação dela é gravíssima, assim, você conseguiria trazer ela aqui?" Aí eu fui. Quando chegou lá, e tudo é do Santa Marcelina, né? Todo o acompanhamento que eu tive foi no Santa Marcelina. Aí quando eu cheguei lá, no núcleo integrado de reabilitação, ela falou assim: "Ianca, é o seguinte, a sua situação é essa." Ela fez toda uma avaliação. Aí falou assim: "Então, a gente pode te encaixar aqui. Você ainda está no sistema. A sua mãe comunicou a situação que tinha acontecido, eu não te tirei do sistema. Você ainda está aqui no sistema. Vocês conseguiriam vir aqui uma vez por semana?" Aí a gente falou assim: "A gente dá um jeito." Aí falou assim: "Então a gente vai iniciar o processo de reabilitação." E foi ali durante anos em que uma vez por semana eu fazia fisioterapia. E foi ali onde ela me conheceu antes do coma. E uma coisa assim que é muito marcante na minha vida é que as pessoas que me conheciam antes, elas não têm noção de como eu era e de como eu fiquei. Porque além de toda a gravidade da situação que eu fiquei, eu mudei completamente de personalidade. Digamos que antes de eu entrar em coma, eu era uma pessoa extremamente tímida, extremamente fechada. Eu acho que a outra Ianca jamais sentaria aqui com você e começasse essa conversa. E quando eu acordei do coma, eu era outra pessoa. Você nasceu outra pessoa. Eu renasci outra pessoa. Renasci outra pessoa. Eu queria saber o que hoje você precisa, quais são as suas necessidades, né, do dia a dia, o que você precisa mesmo, para a gente fazer um apelo aqui também, né? Então,
O que eu preciso... Porque você teve bastante, você passou bastante coisa nisso tudo, né? Bastante situações diferentes, né? Você tem uma agonia porque você não sabe até hoje, né, o que você teve, né? Aquela sensação de, eu não sei, como será que eu vou conseguir saber? Quando será que eu vou conseguir saber? Como, né? Sim, sim, né? sim. Diante disso tudo, porque você faz diversos tratamentos. Então, quais são as suas necessidades, as suas vontades hoje? Então, as minhas maiores necessidades são mesmo a questão da qualidade de vida, a questão do fato de que eu não consigo trabalhar, a questão do fato de que tem dia em que eu consigo levantar da cama, tem dia que eu não consigo levantar da cama, tem dia que eu não aguento, por exemplo, desde o ano passado eu estou há mais de... há quase um ano, na verdade. Há quase um ano eu não posso ficar mais de 2 horas por dia sentada por conta que durante o processo do coma eu tive uma escara grave. Essa escara cicatrizou e do ano passado para cá ela está com risco de reabrir. Então, desde o ano passado para cá, a minha vida ela tem sido mais complicada por essa questão. Graças a Deus a escara não está aberta, mas eu não posso passar muito tempo sentada para que ela não reabra novamente. Então é algo que me limita bastante. Até mesmo para mim fazer as pinturas, os desenhos que eu faço também de maneira terapêutica e às vezes eu faço também para manter ali o meu conteúdo, manter ali meu perfil. E é algo que vem me limitando bastante. A questão da tontura, ela ainda me limita bastante, mas é algo assim com que eu consigo lidar. Tem dia que eu levanto, tem dia que eu consigo ali arrumar alguma coisa, tem dia que eu consigo fazer uma comida. Então, aí nessa questão, a tontura, ela vem melhorando aos poucos. Uma questão assim que me preocupa bastante é a questão do meu sistema urinário, que eu não vejo previsão, os médicos não veem previsão de uma melhora. E eu tenho muitas infecções seguidas, né? Então é algo assim que me preocupa bastante, algo também que me atrapalha bastante, porque é toda hora tendo que trocar fralda, toda hora urinando. Já então, nessa conversa que a gente está tendo aqui, das suas necessidades, são diversas, né? Primeiro, encontrar alguém que tenha aquela paixão pela medicina, por exemplo, e investigue melhor a sua doença. Sim. E saiba, de repente, exatamente o que aconteceu, né? Porque até hoje é um ponto de interrogação para você. Sim. Né? Além de tentar uma cura ou não uma cura, mas uma forma de melhorar a sua qualidade de vida em termos, né, dessas infecções que você vem ocorrendo, as suas tonturas, as escaras, né? Então uma qualidade de vida melhor, encontrar soluções para isso, né? Sim. Encontrar algumas pessoas, alguns anjos da guarda, assim como você já encontrou, sim, sim. Mas de repente alguém que possa realmente trazer isso tudo para você, né? Uma qualidade de vida, uma vida melhor, que você possa aí sim dar continuidade à sua arte, que agora é um momento também de a gente falar sobre isso, né? Sim, sim. Que a sua arte deu uma renovação na sua vida, né? Sim. Aliás, como você já falou, você sempre gostou de arte, sempre gostou de desenhar, de pintura e tudo mais, mas agora sim, você pegou isso para você trouxe isso para sua vida de uma forma de renovação mesmo, né? Sim, sim. Me conta. Então, quando eu iniciei tudo isso que é o meu perfil atualmente, foi em 2019, quando eu concluí o ensino médio, não tinha uma ocupação, eu falei assim, eu preciso ocupar minha mente. E eu tinha uma caixinha com poucas cores de tinta guache, tinha um caderno de desenho, tinha folhas de sulfite, foi ali que eu comecei. E nisso, a tinta guache não funciona muito bem em folhas de sulfite. Então foi ali naquele momento que eu falei assim, e agora, onde que eu vou pintar? E foi onde eu olhei para o papelão e falei assim, vai ser ali. E ali eu iniciei as minhas pinturas em papelão. E foi ali onde eu criei simplesmente artes incríveis. E eu fui continuando, cheguei a pintar garrafas de vidro, assim, de bebidas alcoólicas. Eu cheguei a customizar também
pote de maionese, entre outras coisas. E a partir dali eu comecei isso que vocês veem aí no meu perfil. E foi ali que iniciou tudo isso. Hoje você tem 154 mil seguidores, não é isso? No seu perfil. Mais de 150 mil seguidores aí no seu perfil. Isso, aproximadamente. No TikTok, 200 e poucos. No TikTok ainda mais. Ainda mais, no TikTok ainda mais. A gente colocou aqui algumas artes aí para mostrar o que você faz, coisas maravilhosas. Olha isso. Até um coração. Olha o gatinho dela, que está sempre te acompanhando, né? Esse daí... Um deles, né? Não, todos eles, na verdade, mas esse Não, esse é um deles, né? Esse é um deles, esse é um deles. E por incrível que pareça, o nome dele era Van Gogh. Ele faleceu em 2023. Ao outro. Esse daí é o Tigrão. Esse daí era meu primogênito, ele já partiu também. Que foi o primeiro gato que eu tive. Ele e a Belisca, que era uma gatinha branquinha também que eu tive, que eles dois eram irmãos. Hoje você tem 5 gatos? Hoje eu tenho 5 gatos. 5 gatos que te acompanham na arte. Sim, inclusive eu coloco nomes peculiares neles, né? Por exemplo, eu tenho uma gatinha que se chama Júpiter, que nela eu coloquei o nome no maior planeta do sistema solar, porque eu sou apaixonada por astronomia, então eu sempre tenho que estar pegando alguma coisinha dessa área. A gente vê pela sua arte aí, que tem bastante coisa de astronomia, né? Sim. Inclusive, eu já tive a oportunidade de estar no perfil oficial da NASA, da missão que eles tiveram da Artemis. E foi, assim, algo... Acho que foi uma das coisas que foi o ápice da minha arte, né? Que foi, em 2022, eles tiveram um projeto para divulgar artistas que gostam, né, de astronomia. E nisso eles estavam divulgando no perfil da NASA Artemis, sobre a missão que iria um foguete, né, para fazer a missão lá na Lua. E eu postei, né, a lua de sangue que eu fiz, que foi o primeiro eclipse solar que eu assisti na minha vida, que foi o eclipse solar de 2022, que foi a lua de sangue, e foi a realização de um sonho. E nessa mesma noite em que eu assisti esse eclipse solar, eu fiz a pintura dessa obra. Ah, interessantíssimo. E diversas outras, né, que a gente vê aqui também, tem bastante... Aqui foi uma marca maravilhosa que eu gostaria de falar sobre ela. Ela é uma marca de projetores de galáxias. E essa marca, ela produziu esse produto que projeta imagens pra gente dormir, né, pra decorar, pra tudo. E eles entraram em contato comigo e inicialmente eu olhei o e-mail e falei assim, gente, eu não entendi o que era isso. E era um produto para ajudar na ansiedade, em relaxamento terapêutico, e eu não entendi o que era. Quando eu abri o e-mail, que eu fui ler, que eu fui entender mais por dentro, era simplesmente uma empresa que fabrica projetores de galáxias que usam imagens reais, ou seja, aquele projetor, ele tem imagens reais do telescópio James Webb, do telescópio Hubble, da NASA, da ESA. Então, assim, foi a realização de um sonho para mim. Eu acho que eu não tinha esse sonho, mas quando eu conheci o produto, foi a realização de um sonho ter essa parceria comigo, ter esse produto comigo. Eles levaram para você? Eles me enviaram e foi, assim, algo assim muito, sabe aquele sonho que você não sabia que você tinha até você ter? Então foi esse projetor. Foi uma realização, né? Porque como você gosta, né, dessa parte de astronomia... Por exemplo, aqui, uma das imagens que eu mais amo é essa imagem aqui, azul, essa daqui, que é os pilares da criação, que para quem não sabe, ele não existe mais. Tipo, o telescópio capturou essa imagem do telescópio James Webb da NASA, só que ele é uma imagem que não existe mais. É um aglomerado de nebulosas que já desapareceram. Só que, por conta da velocidade da luz, tudo que o James Webb captura é o nosso passado. Entendeu? Então, é tipo assim, eu acho muito interessante, eu sou muito fascinada por isso. E você faz diversos desenhos aí relacionados a isso também. Sim, aqui foi a lua de sangue que eu fiz também, que teve o eclipse da lua de sangue desse ano.
eu consegui assistir o comecinho dela, mas eu não consegui vê-lo completo. Mas foi um momento especial que eu pintei durante a madrugada que estava ocorrendo o eclipse. Os primeiros desenhos já foram de astronomia? Você começou com outro tipo de desenho até chegar a falar, não, é isso que eu gosto mais? Foram. Eu cheguei a pintar a galáxia que eu sou apaixonada, que foi Andrômeda. Eu cheguei a pintar muitas vezes a Lua, que eu acho que eu sou fascinada na Lua. Toda oportunidade de colocar alguma Lua em alguma coisa, eu coloco Lua. Eu também sou fascinada pela ufologia, né? Eu também amo desenhar. Foi, acho que uma das coisas que eu mais fiz ao longo de todo esse processo foram ETs, alienígenas. Eu sou fascinada por isso. Eu criei muitas artes voltadas para isso. Eu também quando eu iniciei, eu cheguei a fazer muitas paisagens. Muito pôr do sol, eu sou apaixonada também pelo sol, pelo universo em geral, o céu. Também fiz muito pinturas de aviões, que eu também sou apaixonada pela aviação. Então eu acho que eu tento... Tem tudo a ver, né? Astronomia, aviação, né? Tudo tá ali Isso, no espaço, no céu. Tudo ali. A minha cabeça é sempre pra cá. Você me disse também, né? Já aproveitando, depois a gente continua aqui nos desenhos. Você me disse também que se você fosse fazer alguma faculdade, o seu sonho seria fazer de astronomia, né? Sim, não faculdade em si. Algum curso, alguma coisa relacionada. Se eu fosse me formar em algo, eu gostaria de me formar em comissário de bordo ou piloto de avião. É algo assim que eu sou muito apaixonada, e se fosse para mim seguir uma carreira assim mais voltada para medicina, eu iria seguir na neurociência. Eu sou fascinada também pela neurociência. Eu acho que a partir do momento em que eu tentei entender um pouco mais sobre o problema que eu tive, eu me fascinei pelo estudo da neurociência. Tem tudo a ver com você, né? Você já poderia pular algumas matérias, inclusive. Eu meio que acredito que a partir do momento que o nosso cérebro perde alguma coisa no nosso corpo, ele desenvolve outra. Então eu gosto de brincar que eu acho que toda essa questão que eu desenvolvi na minha arte, nos detalhes da riqueza que é a minha arte, eu acho que foi porque eu tive que perder tudo isso para desenvolver isso. Então eu acredito que o nosso cérebro, a partir do momento que você perde um movimento aqui, um movimento ali, o seu cérebro trabalha outras áreas do cérebro que eu acho que quando você era saudável, que talvez não é meio não que uma teoria que eu criei, eu não sei se é verdade. Eu acredito nisso também. Eu acho que você está certa na sua teoria. Então, estou com você. E a gente voltando aqui um pouquinho, então você tinha 15 anos, aí você começou a pintar, desenhar uns 18 anos mais ou menos, né? Aproximadamente. Aproximadamente. Pintar de verdade, assim, né? Sim, sim. Profissionalmente, digamos assim. Sim. E eu vi também que você gosta de pica-pau, essas coisas. Nossa. Você gosta de desenho animado também? Sim, eu sou apaixonada. O meu desenho preferido quando eu era criança era As Meninas Superpoderosas, mas o desenho que eu mais assisti na minha vida foi o Pica-Pau. Eu acho que foi o desenho que marcou tantas gerações. Tipo, meu hoje, avô, né? Meu avô, meu pai, minha mãe, minha avó, meus irmãos. Então eu acho que até hoje as crianças de hoje conhecem o Pica-Pau. As crianças dos anos 80, dos anos 40, quem foi criança nos anos 40 conhece o Pica-Pau. Então eu acho que foi o desenho que saiu da bolha. Foi o desenho em que todas as categorias, seja classe média, classe alta, tiveram acesso. Então é um desenho que passava na TV aberta. Então acho que é difícil você chegar para alguém e falar assim, você já assistiu Pica-Pau? E essa pessoa não ter assistido. Então foi em 2023 que eu, assistindo Pica-Pau, eu tive a ideia de criar um quadro no meu perfil chamado Pintando Cenas Icônicas do Pica-Pau. Eu falei assim, gente, se tem uma coisa que é icônica nessa vida, é o Pica-Pau. Você já chegou a brincar com alguém, conversar com alguém e alguém soltar uma?
Ei, cara, você gosta de pipoca? Obrigada, amigo, você é um amigo. Então, foi a partir dali que eu falei assim, isso é uma ótima ideia de trazer. E eu gosto de coisas nostálgicas, então foi ali que eu falei assim, eu preciso trazer alguma coisa pro meu perfil que toque o coração das pessoas, que independente da idade, independente de qualquer coisa, chegue em qualquer pessoa e qualquer pessoa entenda aquela arte. E foi ali que eu tive essa ideia. Só que, como eu sempre tenho que pensar no que eu vou gastar o dinheiro, o salário da minha mãe sempre tem aquela divisão, esse mês a gente vai voltar para isso, esse mês a gente vai voltar para aquilo, e tem que fazer uma divisão mágica naquele dinheiro. Então era muito difícil eu ter acesso a telas de pintura, a outros materiais mais caros. Graças a Deus eu vim ter acesso com os recebidos de várias marcas que me presentearam. Então, como era muito difícil esse acesso, eu sempre tive o papelão para me criar, que foi algo... Os descartáveis, né? Sim, Você sim. usou bastante isso. Até hoje eu uso porque, além de eu usar por eu não ter acesso a materiais caros, eu criei um amor e uma paixão por aquele material. E a sua marca, né? Isso. Acaba que você deixou a sua marca para isso, né? E foi a partir daí que eu tive a ideia do CD. Porque o CD é algo que muitas pessoas não utilizam. Ainda há várias pessoas que utilizam, mas sabe aqueles CDs velhos, arranhados, que ficam jogados ali e você não usa? E foi a partir dali que eu tive essa ideia. Eu tive essa ideia de juntar algo nostálgico e marcante como o desenho do Pica-Pau, juntamente com o CD, que foi algo que também marcou diversas gerações. E foi ali que eu criei os cenas icônicas do Pica-Pau, que tá todo mundo aqui no meu ouvido falando volta, 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 volta. E o motivo de eu não estar trazendo ainda mais cenas icônicas é esses motivos de saúde que me limitam bastante. E os cenas icônicas do Pica-Pau tem todo um processo de criação impecável para me trazer um vídeo impecável, com uma qualidade impecável. E tem tudo a ver, né? O Pica-Pau e o CD tem tudo a ver, né? Tudo. Tá ali, né? E onde que você arruma tanto CD? Né? Tem gente que traz pra você, te manda? Eu tenho muitos amigos, e inclusive a Silvia, que é uma amiga minha, ela foi uma pessoa que me ajudou muito no começo da minha arte. Eu conversando com ela sobre essa ideia, ela foi uma das primeiras pessoas que eu contei para essa ideia dos cenas icônicas do Pica-Pau, e ela tinha simplesmente uma cesta lotada de CDs arranhados, CDs não tão velhos assim, e ela me presenteou. E foi a partir dali que nasceu o primeiro cenas icônicas do Pica-Pau, porque eu não tinha tanto CD em casa. Parece que eu tenho um monte de CD em casa, mas eu não tenho, gente. E foi ali que, com essa cesta de CD que ela me deu, que eu iniciei. E nisso também eu iniciei o quadro Customizando CDs, além dos cenas icônicas do Pica-Pau. E o Customizando CDs, eu trouxe várias artes incríveis que atingiram diversas nacionalidades. Por incrível que pareça, essa quantidade gigante de seguidores que eu tenho não são só apenas brasileiros, são gente do mundo inteiro. Tem pessoas do Brasil, pessoas da Argentina, pessoas da Itália, pessoas do Egito, tem pessoas de diversas nacionalidades. Então é algo sim que eu sempre pensei, de trazer uma arte que chegue em qualquer pessoa. Porque a arte não tem língua, não tem país, atinge a todos, né? Atinge a todos. É muito legal isso, muito importante, né? E na verdade, assim, você tem ainda muitos CDs ou você ainda espera receber CDs para... Eu ainda tenho bastante. Eu utilizo aqueles potezinhos de plástico, de paçoca, dessas coisas, e eles são o tamanho exato dos CDs. Então eu higienizo todos eles e eu guardo eles. Aí toda vez que eu crio uma nova, eu acho que eu ainda tenho uns 2 potinhos assim recheados de CD para mim criar artes novas. Para criar. Mas são bem-vindos os CDs também, né? São bem-vindos CDs, são bem-vindos discos de vinil, são bem-vindos qualquer coisa que a gente transformar em arte é bem-vindo. Eu acredito que o que é mais bonito da arte é que a gente pode transformar qualquer coisa em arte.
Ah, legal. Então é interessante. Então, se tiverem aí, ó, traga aqui, ó, mande para a Ianca, entra em contato através do Instagram, né, da Sim, Ianca. sim. Aí você pode enviar para nossa convidada. O Instagram tá na tela aqui, vai passar aqui na nossa tela e você pode Arte Bianca, Arte by Bianca. Não, Arte by Ianca. Não, é Arte by Ianca. É isso. Então é isso. Então, quem tiver, envie aqui para a Ianca, né? E além dessa sua arte, né, toda que você faz, você também gosta de curso, né? Você faz curso de inglês também? Então, no início do ano passado, na verdade, no final do ano de 2023, o meu irmão de santo, eu conversando com ele durante o Natal, né? Eu conversando sobre a minha paixão por música e que eu sou apaixonada principalmente por músicas internacionais. A gente conversando ali e eu contei, né, que eu tinha um sonho de aprender inglês e que eu sou apaixonada por isso. E que eu dizia, né, que eu sabia inglês, mas quando eu comecei realmente a aprender, eu descobri que eu não sabia muita coisa. E eu sempre cantava, eu sempre tentava aprender as letras das músicas. E nessa conversa vai, conversa vem, ele falou que ele achava que tinha conseguido um curso para mim. E nisso surgiu a oportunidade de uma parceria com a Speak World Idiomas, que é a escola onde eu estudo inglês, que é minha parceira, e que foi a grande realização de um sonho para mim, porque é um idioma que eu sempre fui apaixonada, é uma língua que eu sempre consumi muito conteúdo, muita música em inglês, muitos filmes. Então foi a realização de um sonho e em fevereiro de 2024, no ano passado, eu iniciei no curso de inglês e eu já estou há quase 2 anos estudando inglês, eu já estou no nível A2 e está sendo muito incrível, é uma oportunidade incrível. Infelizmente esse ano a dona da escola faleceu e a gente estava com um projeto de tentar trazer mais cupons acessíveis para os meus seguidores, que a gente tinha um projeto de tentar dar acesso às pessoas de baixa renda a aprender uma nova língua. Inclusive, gente, no meu perfil, Arte by Ianca, a gente tem 40% de desconto na Speak World para os cursos de inglês. Então, foi algo assim que a gente fez junto, porque era como eu contei para ela. Eu falei assim, eu nasci na periferia, eu moro na periferia. A gente sabe que muitas pessoas não têm acesso à oportunidade. E através da minha arte, através de tudo isso que eu construí, eu consegui ter muitas oportunidades através de pessoas incríveis que chegaram na minha vida de formas tão aleatórias, do nada sim, do nada não, né? Que a gente sabe que nada é por acontece acaso, né? Por acaso. E através de pessoas incríveis vai acontecendo as coisas. E até hoje a gente continua, é uma parceria incrível. E você já quer fazer espanhol também, que eu já sei. Sim, eles já me ofertaram, gente. Eu tô dando uma enroladinha por conta que... Já tá até falta de tempo, né? De eu tô dando uma enroladinha porque eu tenho que me organizar, né? Pra não misturar muita coisa na cabeça. Mas eles já me ofertaram pra mim iniciar no espanhol e no italiano e também no alemão. Inclusive, a escola tem acesso ao... Calma, eu me enrolei todinha. Na escola também eles ensinam, tem cursos de inglês, espanhol, francês, italiano, alemão, árabe e inclusive eles têm português para estrangeiros. E na escola eles têm certificação internacional da British Jesus. Calma. British Council. Tem como eu colocar na... depois ele coloca pra gente. Entendeu? Aí depois ele coloca aqui. Então, ele tem certificação, a escola tem certificação de... Calma, deixa eu me recuperar. Recupera, tá tudo tranquilo. Calma.
A Speak World Idiomas, a escola onde eu faço inglês, ela tem certificação internacional. Certificação internacional, né? Sim, que daí sim. você pode já ter... E, inclusive, ela tem mais de 30 anos, ou seja, é uma escola com bastante tradição e está sendo incrível, é uma oportunidade incrível e eu quero agradecer muito ao Thiago por ter me proporcionado essa oportunidade, a Mari, né, que é quem está comigo agora e quem está comigo... Calma. Não tá comigo agora, ela tá sempre com você, né? Sim, porque sim, sempre sim. A Mari que fez parte de tudo isso, a Carol, né, que também Deus coloca ela em um bom lugar, que ela já partiu e que me proporcionaram essa oportunidade. Então, tá sendo incrível, é uma oportunidade incrível. Vocês que querem aprender inglês, aproveitem essa oportunidade, que tem um cupomzinho de desconto. Eu posso fazer um bate-bola, que a gente já está aqui um tempo já lá e já excedemos o nosso tempo, né? E vai dar até 2 programas aqui. E eu quero fazer um bate-bola com você, algumas perguntas, podemos fazer rapidamente? Sim, sim. Eu gostaria de saber, assim, futuro para você. Tipo, eu não tenho uma visão completa, mas eu espero que seja um futuro onde eu possa ter qualidade de vida. Uma inspiração. Minha mãe. Uma arte sua que te traz aquele significado especial. Acredito que a minha primeira pintura... A pintura que está na minha parede. Do pôr do sol com a janela, a menina e o avião no fundo. Uma vez eu tive uma amiga minha que olhou para essa obra e falou assim: aquilo ali representa você e o que está dentro de você e você ainda não percebeu. Que você desenhou. Sim. E uma pessoa... Seria essa? Seria exatamente essa. Ah, olha lá. A janela seria tudo o que aconteceu na minha vida e que me limita. E o avião e tudo aquilo é onde eu estou sempre. Ou seja, independente da cadeira de roda, de todas as barreiras que estão na minha frente, o céu e o universo é o limite. É onde eu estou, é onde eu estou. Uma pessoa para você que te marcou muito na sua vida? A Vera. A minha fisioterapeuta. Não é pra menos que você tá aqui no Veras, né? Sim, sim, sim. E uma palavra ou uma frase, ou pode ser também um conselho, para aqueles jovens que são PCDs e precisam estar aí tentando, lutando, batalhando, assim como você. Eu vou usar a frase, uma das frases que eu mais admiro do Vincent Van Gogh, que é: a arte é consolar aqueles que são quebrados pela vida. E a arte, ela não é só uma pintura, um desenho. A arte é você ligar uma música e você escutar uma música. A arte é você colocar o seu filme favorito, sentar, fazer uma pipoca e apreciar aquele momento. Então, a mensagem que eu quero deixar para as pessoas PCDs é que não vejam a sua deficiência como uma limitação. Transformem isso em algo que toque o coração das pessoas e mostrem para as pessoas que, independente daquela limitação, independente de qualquer deficiência, a gente consegue transformar qualquer coisa. Tem uma música ou um filme que te inspirou? Ou que te traz alguma coisa legal também, assim, quando você assiste, quando você escuta? Uma música, na verdade, tem um artista, que é o Martin Garrix. Eu sou muito fã dele. Inclusive, ele vai estar aqui no Brasil. Infelizmente, eu ainda não tenho um ingressinho em mãos. Mas ele é um artista incrível. As músicas dele são incríveis. Ele é um DJ. Ele cria músicas EDM, né? Que é aquela eletrônica que tem letra, tem aquela música bem dançante. E tem uma música dele que eu acho muito incrível, que é Dreamer, que fala: eu sou um sonhador, não me diga para não sonhar. E outra música dele que
me toca bastante. Outro trecho, na verdade, dessa música é que ele fala assim: As long as I got something to believe, que é contanto que eu tenha algo em que acreditar. Então, as músicas dele são músicas assim muito emocionantes, com letras bem profundas. Então, eu acredito que essas músicas dele são minha inspiração. Quando eu acordo ruim, quando eu acordo triste, eu vou lá e escuto as músicas deles. Inclusive, na minha parede, no meu perfil, tem um sol. E embaixo eu fiz uma música dele, né? Um player de música com o nome de uma música dele, que é Starlight. E você que fez fala... o desenho dele? Sim, inclusive chegou até ele. Inclusive, eu desenhei ele em 2022, ele teve no Lollapalooza em 2022 e era meu sonho ter ido no show e eu desenhei ele, só que eu não consegui conhecê-lo, infelizmente, não consegui ir ao show ainda, mas eu desenhei ele e ele compartilhou nos stories dele, ele curtiu tudo e foi um momento assim bem legal. Exatamente, seria esse, o Martin Garrix. Aí tem várias músicas dele. E é um artista assim que eu admiro bastante. Ele traz muitas mensagens nas músicas dele. Ele é um artista que tem muito carinho pelos fãs. Então eu acho que é uma pessoa assim que eu admiro também. Ah, muito legal. Ianca, você é um ser incrível. Obrigada. Que traz não uma inspiração, mas você traz diversas inspirações e transformações para a vida de qualquer um. Obrigada. Você é sensacional, grandes histórias aqui para contar. Eu até fico emocionada, sabia? Obrigada. E gostaria muito de agradecer você de estar aqui com a gente, de participar. E tudo que você puder cuidar de você, puder fazer alguma coisa para você, a gente está aqui também para te ajudar. Muito obrigada. Eu gostaria de agradecer muito a oportunidade de estar aqui com você, a oportunidade de participar desse quadro maravilhoso aqui do seu podcast. E eu gostaria de agradecer a todas as pessoas que fizeram parte de tudo isso que eu sou, de todo esse processo, de tudo isso. Olhando para a câmera aqui, sua câmera, pode falar o nome das pessoas, né, dos seus agradecimentos, de quem eu você prefiro não falar nomes, porque eu posso acabar esquecendo alguns, mas eu gostaria primeiramente de agradecer a todos os médicos, a todos os profissionais que cuidaram de mim, a todas as pessoas, a todos os meus amigos que estiveram no meu lado, que me ajudaram, que participaram de todo esse meu processo da minha recuperação, da minha conclusão do ensino médio, de todas as pessoas que eu conheci ao longo da minha vida. Inclusive tem várias pessoas especiais que a gente esbarra nessa vida, que a gente não conhece e que nos ajuda. Então eu quero deixar essa gratidão aqui a todas as pessoas que fizeram parte desses momentos. Você tem agradecimento também para patrocinador? Pode também falar, Sim, né? eu gostaria também de agradecer a cada marca que esteve comigo, que me trouxe muitas oportunidades, inclusive toda a roupa que eu estou vestindo hoje é da Shein, que é uma marca que entrou na minha vida esse ano e que me trouxe muita oportunidade. No início do ano eu estava basicamente sem roupas, e eu tenho acesso a muita coisa incrível através da Shein. Eu tive parceria incrível com a Temo, com a Pococo Galaxy, que foi o projetor de galáxias que eu falei para vocês. A Bic, que foi a primeira marca que me notou, que me enviou um recebido incrível em 2023. Eu gostaria de agradecer a todas essas marcas incríveis. A Ohuhu, que é uma marca internacional de canetas, de vários materiais artísticos, que é o sonho de muitos artistas, e eu tive a oportunidade de receber produtos incríveis dele. Então eu gostaria de agradecer a cada marca, a cada pessoa que está aqui junto comigo nesse meu perfil, a cada pessoa que participa de todo esse meu processo da arte, todo esse crescimento. Então, do fundo do meu coração, eu quero agradecer a cada um de vocês.
E só para finalizar, aquele desenho que você fez do cantor, você tinha uma foto ou você fez da sua cabeça? Não, eu fiz da foto que ele tem. Na foto dele já, né? Sim, eu fiz um desenho realista com lápis. Ah, nossa, é maravilhoso, né? E qual material que você usou para fazer esse desenho? Então, esse daí eu usei lápis graduados da Faber-Castell e borracha normal. E é preto? É só preto? Sim, ele é lápis graduados, ou seja, são lápis de grafite com graduações, que depende da qualidade, da quantidade de argila que tem dentro do lápis. Aí, quanto mais argila tem na composição do grafite, mais escuro fica o detalhe. É sensacional, né? Sim, Ficou sim. maravilhoso. E aqui diversas obras aqui de arte, Sim, né? são da obras Ianca. que eu faço com caneta Bic. Inclusive, eu tenho um quadro que eu customizo a minha capinha com a caneta Bic, que eu faço diversos desenhos. Olha que legal. Você customiza capinhas também? Sim, sim. Olha que sensacional. Ianca, muito obrigada por você ser essa Obrigada. pessoa incrível, por você não desistir e inspirar tanta gente Obrigada. aqui, assim como as nossas veras que estão assistindo aqui. Sensacional. E espero poder estar sempre com você também. Obrigada, é uma Beijo honra grande. estar aqui. Outro. Beijo, gente. Tchau.